Vamos lá, gente, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, oração à distância funciona? Qual que é a diferença de oração à distância ou direto na pessoa? Oh, meu Deus do céu, pergunta maravilhosa. Oração à distância funciona? Oração por distância. Isso aqui é uma pergunta abençoada. Eu falo para vocês que sim. E eu testemunhei muito disso. Só que a base de uma oração por distância, como a base de uma oração presencial, está dentro da regra da Bíblia que nos foi passado com uma grande sabedoria. Está com a fé. Esse aqui é o pulo do gato. Se eu pegar uma pessoa, chegar lá, tem um programa de televisão, fala assim, gente, pega o copo aí, vamos lá fazer oração para esse negócio, pega lá uma vela, pega sei lá o que, põe um copo d'água, uma vela, o que você quiser. Vamos fazer uma oração aqui, com esse copo aqui, vamos fazer pá, e você e resolve o problema. Você fala, cara, que pastor abençoado, cara, que médium incrível, nossa, que cara bom, porque o cara me curou e tal. Então nós temos aqui uma questão da fé, certo? Então nós temos duas situações. São uma situação que ela está com a fé e a outra situação que está com a espiritual. Professor, mas a fé não quer espiritual? Não. Fé é energia. A relação de fé é energia. E a situação de espiritual é de espírito. Ok? Essas diferenças de um para o outro. Tá ok? Antes que vocês me perguntem. Então vamos lá. A fé cura. Espírito cura. Então temos dois tipos de cura? Sim, temos dois tipos de cura. Qual que é o mais eficiente? Não interessa. Só sei que os dois têm que andar meio que junto. Se eu tiver só a fé, vai depender da reprogramação do seu próprio corpo. Se eu tiver só o espiritual, e se você não te crê, o espiritual não pode fazer nada por você, porque é uma regra espiritual. Então, o espiritual demanda da fé, o espiritual precisa da fé, porque a fé é como se fosse uma chave. Então tá aqui, a chavinha da fé. Chave da fé. A chave do espiritual é a fé. Se eu não tiver a fé, o espiritual está travado para fazer qualquer tipo de coisa. Então, quando as pessoas pegam e me procuram, falam assim, professor, faz uma oração para mim. Professor, coloca numa oração. Professor, fulano ficou doente. Fulano ficou triste, ficou não sei o que, aconteceu uma doença, Eu vou fazer a oração para a pessoa. Não tem problema, eu vou fazer oração, porque quanto mais oração, mais força espiritual chega até onde precisa chegar para vir um socorro espiritual. Vai chegar o socorro espiritual, a pessoa vai pegar e vai receber ou não, porque depende do que a Matrix está falando, se tem um karma, se não tem karma, se pode, se não pode, Então nós temos um monte de coisas por trás dos bastidores, certo? Só que a questão é o seguinte, a oração à distância funciona? Sim. E funciona de que forma? Somente da fé? Fé é espiritual. Como assim, professor? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Vamos lá, supor que tem um espírito aqui comigo. Tá aqui. Eu vou fazer uma oração para a pessoa, energia. Então vamos lá, fazer um reiki à distância, sei lá, uma oração à distância, um passe energético à distância. Então vamos lá, primeira situação. Passe energético à distância não existe. Como assim, professor? Que é isso? Vamos lá. Se eu emano uma energia para cá, para longe, essa energia ela vai se dissipando, porque todas as fórmulas atômicas mostram que energia se dissipa com a distância, até energia elétrica do alta tensão nos fios que está lá. Ou vocês acham que não perde nenhuma energia no meio do caminho para a energia chegar lá na tua tomada? Perde um monte de energia no meio do caminho.
porque ela vai se dissipando ao meio do caminho. Uma frequência de um rádio, que é uma frequência com energia, ela vai perdendo a potência porque o meio vai comendo essa energia, ele vai absorvendo essa energia. Então, quando eu faço por telefone, eu vou dar um passe energético nessa pessoa, você não está conseguindo mandar uma energia daqui para lá. Sinto muito lhe dizer, mas isso não acontece dentro das regras da física. Mas professor, falando pra mim, eu já fiz um monte de vezes e funcionou. Ai, você agora quebrou tudo que eu acreditei. Eu, dentro da ciência da eletrônica e da elétrica, falo pra você que não funciona. Então como que aconteceu? Porque eu cheguei, eu fiz e funcionou. Aí eu falo para você, meu filho, foi o espiritual te auxiliando. Então quando você faz uma oração na pessoa, você está não mandando energia, mas você está pegando uma chave para que o espírito possa lá trabalhar. Então, quando a pessoa pega e fala assim, olha, vou fazer uma oração para você, mandar uma energia para você, energização, tá? Você não consegue. Mas, professor, tem gente que faz projeção astral e vai até o lugar. Então, você tem aqui, vamos pôr um terceiro aqui, projeção. Vamos lá. Projeção. O que é a projeção? Projeção não é você ir até a pessoa para fazer uma oração, uma energização, sei lá o que for. Ok. Quando você vai até a pessoa, você vai na parte física ou você vai como um espírito para lá? Ah, professor, eu vou como espírito. Ótimo. Então, energia não é energia matéria. Porque matéria, corpo humano, matéria, aí passe não é matéria. Não interessa. Não está indo um monte de espírito, microespíritos andando lá. Um monte de Gasparzinho saindo da sua mão. Você solta abelhas espirituais e vai lá. Não é, isso aí não existe. Então, o que acontece? Quando você faz a projeção, você se transformou em um espírito. Você chega lá na pessoa, ela te deu a chave da fé, você consegue entrar no corpo da pessoa e consegue modificar coisas do corpo dela para ela melhorar. Mas você, como um espírito em projeção, você consegue ir fazer uma função tal como um espírito. Seja ele como uma operação espiritual, seja ele como uma reprogramação do próprio corpo, seja ele como uma energização, da mesma forma que um espírito, quando nos aproxima de nós, sente e faz a mesma coisa. Agora, se você simplesmente fecha o olho e fala assim, não, vou abrir um portal aqui que a energia vai pular daqui para lá, cara, pode existir? Pode. Você acredita, professor? Não. Por quê? Porque eu conheço energia e eu sei que não dá para fazer. Pode dar para fazer num futuro, quando eu conhecer algumas técnicas novas e tal. Mas pelo que eu entendo, energia não tem como ficar voando e pairando sobre alguma coisa. Ela precisa estar dentro de algum meio. Seja esse meio uma alma que forma igual uma bexiga de energia lá dentro. Isso eu acredito. Então eu poderia criar bexigas energéticas e soltar bolas igual bolas de sabão com energia. E bum, e pode? Pode. Eu já vi muitas coisas parecidas como tal. Que a pessoa fica centralizando a mão, falando assim, ó, vou montar aqui um monte de energia e depois eu pego e jogo e propago a energia para você. E isso eu já vi acontecer. Eu só não vi andar muito longe. A distância, que é a pergunta, não vi. Nunca vi. Professor, mas eu já vi sonda, aquelas bolinhas de luz que vem na pessoa e tal, pá, não sei o quê. Aquilo lá não é energia? Aquilo lá é energia. Só que é uma energia concentrada dentro de um
meio, igual eu falei para vocês agora, alma, tipo uma bexiga que concentra aquela energia. Ela não está dissipada, ela está presa, mas é uma tecnologia de altíssima envergadura, como se fosse de um ET, de um espírito de muitíssima luz, etc, etc, etc. Mesmo porque o próprio espírito tem esse formato quando ele está andando por aí, viu? Se você quer saber como é que o espírito fica voando para um lado e para o outro, ele se transforma numa bolinha luminosa e vai para um lugar para o outro. Agora que ele materializa, ele para e materializa, tá? Pelo menos é o que eu vejo como médium. Ok? Outros podem ver diferente. Ah, mas professor, ele sempre aparece assim? Não. Às vezes ele aparece do nada, ele faz como se fosse uma fumaça assim, aparece. Ou então aparece mesmo, materializa, plasma lá na frente assim, e assim fala, nossa senhor, o que tem isso aí? Parece um terem doido lá, que é como se fosse uma imagem esbranquiçada. É mais ou menos essa forma que eu vejo quando é de dia. E quando é de noite fica aquela imagem meio parece uma sombra, sei lá, é um negócio maluco, é um negócio meio doido, não dá nem para explicar direito, porque eu não tenho meios para explicar. Oração à distância, então funciona? Claro que funciona. Distância e local funciona. E quando tem apoio espiritual, é óbvio que você vai aumentar a potência daquilo e tem mais propensão a dar mais certo. Então, quando você for fazer uma oração, você pede para que os anjos de luz, os espíritos de luz possam estar lá, ajudar a pessoa e tal. Eles não vão vir até você, eles já vão direto na pessoa na distância, porque para eles não interessa, tá aqui, eu apareço lá rápido. Não tem que pegar um ônibus, eu sou espírito, deixa eu pegar um busão aqui, vou até lá. Não, eu tô aqui, o espírito vai até, tô aqui no Brasil, o espírito vai até a China em milésimos de segundo, ele já tá lá. Então nós não precisamos ter essa coisa, mas só que a fé é a chave, hein? Se não tiver fé, não adianta nada com nada com nada. Agora esse negócio de energia à distância, essa é a minha opinião. Se alguém acha que é diferente, não tem problema. Fica para você as suas crenças, não tem problema nenhum. Seja feliz, que Deus o abençoe maravilhosamente. Mas pelo que eu tenho hoje de conhecimento, não sei se amanhã eu posso mudar, mas o que eu tenho hoje de conhecimento e o que eu enxergo hoje no plano espiritual, eu falo para você que não é energia, mas sim espíritos que vão lá e fazem o serviço que tem que fazer. Gente, jamais a verdade absoluta. Que Deus vos abençoe. Namastê.